Esse vídeo que eu estou gravando, eu vou iniciar com uma frase que gosto muito, uma frase de Lacan. Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve. Guarda essa frase, depois a gente retorna nela. Eu estou falando de processo psicanalítico. Do quanto o processo psicanalítico anda na contramão de processos que prometem talvez uma resposta rápida. E aqui não é nenhuma crítica sobre esse tipo de processos. É apenas um olhar sobre o processo psicanalítico aonde ele não tem como dar respostas rápidas. E segundo, não é sobre dar respostas, é possibilidade de construção de saber. Um saber vindo do sujeito. Não faz muito sentido se, no processo de escuta, para se conhecer um pouco mais do sujeito, a gente precise ouvir mais, escutar como esse sujeito se relaciona ou não se relaciona, como ele lida com a própria vida, como ele se estruturou, como ele dá conta de existir, como ele lida com os seus tropeços, como ele lida com a sua própria história, como ele dá conta de existir. De possibilidade de amar, possibilidade de fazer laço, possibilidade de trabalho, de resolução de problemas, de estar diante das suas angústias, de lidar com o seu próprio eu, de lidar com o que imagina ser a vida ou imagina ser a morte, com as suas próprias fantasias e reticências. Então, como? Num processo psicanalítico de, vamos colocar, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 horas, eu posso dizer que já conheço esse sujeito na sua integridade. Se é sempre um recorte, mesmo que seja um recorte de uma cena em movimento. Prefiro pensar no processo psicanalítico como uma cena em movimento diante de mim e eu diante do outro, aonde muita coisa está acontecendo naquele momento, mas é o que está ali, que depois de um certo tempo se vai, mas ela vai continuar em movimento. Já não é mais aquilo que vi enquanto estava em análise. Algo se construiu, algo se perdeu, algo se elaborou. Não está estático, não está engessado. Numa outra oportunidade, com outras questões ou as mesmas questões ditas de outras formas, e que isso faz todo sentido, algo de novo pode surgir. Então é sempre algo novo, mesmo que seja o mesmo analisando ou paciente, como alguns queiram falar. Então, não faz sentido, num primeiro encontro, segundo ou terceiro, a pessoa já se sentir ali, né, o sujeito capaz de dizer, é isso que tenho e já sei a resposta. Se tem essa sensação, está apontando para algum outro lugar. Entendo que somos levados ali a um questionamento, a um entendimento melhor daquilo que eu estou passando, mas aquilo não está isolado, acontece com várias outras coisas. A escuta psicanalítica, ela também se aproxima de como esse analisando, né, como esse paciente está se comportando com a própria análise, está se comportando com o seu analista, está se comportando com aquilo que leva consigo após a análise. E que a análise ela continua, mesmo que eu não esteja presente. Porque o sujeito ele continua pensando e elaborando sobre aquilo e criando um saber. Então tentei de uma forma bem resumida, claro que isso é uma tentativa, de traçar aqui talvez algumas diferenças, mas não de melhor ou para pior. Mas que o tempo, quando a gente diz que a escuta psicanalítica ela exige maior tempo,
exige maior espaço de tempo, maior oportunidades de encontro, não é a psicanálise dizendo que ela é de extrema dificuldade ou que estou criando um glamour sobre ela, dizendo só pode ser assim porque ela é muito difícil, ela é muito complicada de ser acessada. Vou utilizar uma palavra que não gosto muito. Tecnicamente falando aqui, ela não tem como funcionar de outra forma. Não tem como eu olhar para o sujeito e escutar e dizer tem isso, funciona assim e vai agir assim. Claro que não. A leitura da escuta exige dedicação de ambas as partes, exige ali um trabalho a ser feito e o próprio trabalho a ser feito também é o próprio material de escuta. Fiz questão de deixar esse recorte aqui sobre isso como uma provocação, como um pensamento sobre esse me oportunizar em entrar num processo psicanalítico. Não tem ou não é possível de outra forma, onde eu já entre pensando que sairei com uma resposta, talvez não seja esse lugar que você esteja procurando ou precisando para lidar com as suas questões. E não quer dizer que ter essas respostas no olhar, né, no seu olhar, já seja algo final. Porque a vida acontece todos os dias. A vida ela se oportuniza e não todos os dias. É lidar com o desagradável e agradável todos os dias ao mesmo tempo. Não só agradável, não só desagradável. É articular com isso. Como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo criar um saber para lidar com isso que me ocorre? E entendendo que isso é singular.